Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês, né, quando que realmente a gente consegue ingressar com ação judicial para rever uma questão discursiva, uma questão de redação em concurso público, tá? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, que o Poder Judiciário, ele é muito relutante, né? O professor sabe como é em decidir questões envolvendo concursos públicos, infelizmente, né? Tanto que Então, você quando foi chega bonzinho agora com o relutante, né? tanto que Às quando chega vezes, meu é, Deus do céu. tanto que quando chega algum caso aqui no escritório, a pessoa quer recorrer da redação, quer recorrer da questão discursiva, eu falo assim, olha, eu vou mandar para o professor Russo aqui para que ele analise. Se ele dizer que realmente teve aqui um erro grotesco, que é possível, a gente vai. Porque se ele dizer que não, cara, é praticamente impossível. Né? E já aconteceu, né, professor? Lembra de eu mandar e o senhor dizer, olha, despestei o potencial cliente aí, que eu acho que ele teve até sorte nessa nota que ele teve, porque eu não daria Oi, essa nota para ele. Entendeu? o Então a cara gente mandou a redação. Professor, você acha que pode aumentar a nota? Cara, eu acho que só pode baixar, porque essa nota tá boa, não reclama, bicho. Deixa que tá muito bom, velho. Isso. Então é isso, pessoal. Se o professor realmente confirmar, pô, realmente a redação poderia ter uma nota muito melhor, tal, aí a gente passa aqui para a próxima fase, tá? Que é o seguinte, por que o Poder Judiciário ele é relutante, como eu disse, né, em analisar questões envolvendo concursos públicos? Porque ele pega e diz o seguinte, olha, o Poder Judiciário ele não é um órgão revisor da banca, no sentido de que, tirei nota tal, não, vou levar para o Poder Judiciário, quem sabe eu aumento mais uns pontinhos aqui e tal, vai que vale a pena. Não, pessoal, não é assim. O Poder Judiciário ele não gosta disso. Ele não é um órgão revisor, entendeu? Ele é um órgão para conferir se teve ilegalidade, né? Se teve ilegalidade dentro da correção ali. Né? E a ilegalidade ela se divide aqui, pessoal, em dois requisitos, tá? O Poder Judiciário, então, ele só vai analisar a tua redação, a tua questão discursiva, se houver um erro grosseiro, né? Eu já vou explicar o que é, mas se houver realmente um erro grosseiro, né? E se for cobrado algum conteúdo que não esteja previsto no edital, tá? Mas em hipótese alguma, não tem como o Poder Judiciário fazer. O que é, professor? É rever os critérios que a banca utilizou. Por quê? Porque os critérios é a banca que vai decidir. A banca vai decidir que vai descontar 0,2 para cada erro de grafia. A banca decidiu que vai descontar tantos pontos para erro de não sei o quê. Tu não pode falar para o Poder Judiciário o seguinte, mas é que eu acho que ela foi muito injusta, sabe, em descontar ali 0,5 de cada erro de português. Eu acho que foi muito pesado. Eu acho que ela poderia... O É, critério, quem é, estabelece é a banca, é isso aí. é a banca, Critério, né? quem estabelece é a banca. Tu gostando ou não, em hipótese, por mais que seja um critério absurdo. Não gostou do critério? Não faz o concurso, porque tu não vai conseguir depois rever aquilo, entendeu? Então, A questão da discricionalidade, é isso? é exatamente isso. Por quê? Porque o que é a discricionariedade, né? É o livre-arbítrio da banca, né, no seu juízo de conveniência e oportunidade de deliberar. Eu acho que para esse cargo aqui a gente precisa de uma pessoa que entenda muito de português. Ela não pode errar nada. Então, vamos pesar bem a mão aqui na questão da grafia, vamos pesar bem a mão aqui na questão da concordância, entendeu? Então é por isso que a banca fica com esse critério para ela escolher o melhor agente público ali para ela. Certo? Uhum. Então vamos Então, o lá, pessoal. Agora conteúdo programático é ela que determina e não pode mudar isso. E as regras Exa do jogo é ela que determina. exatamente, exatamente. Então, para rever e para já explicar, o que a gente pode rever? Erro grosseiro, cobrança de conteúdo não previsto no edital, e o que nunca pode é o quê? É critério de avaliação. Beleza, o que é erro grosseiro? Erro grosseiro, o que acontece? Vamos supor que saiu a redação de vocês, né, dia 8, né, professor, é isso, né, do CNU, né? CNU vai sair dia 8. Isso, Joey. Saiu a redação, daí vocês pegam, professor, dá uma analisada aí para mim e tal, para a gente poder aumentar a nossa nota. Daí tu olha, nossa, eles cometeram erros aqui. Na linha 3 falaram isso, na linha 4 falaram aquilo. Nossa, a linha 5 aqui mesmo falaram que tu errou um erro de concordância nominal, mas tu não errou. De acordo com a gramática, de acordo com tal autor, tá tudo certo, tá perfeito. Daí tu fala, Pode faz o recurso. acontecer. Pode Aí tu, acontecer isso, né? aí o senhor vai lá, faz o recurso certinho e manda. Só que daí a banca vem, não, mantém o erro da linha tal, porque realmente errou. Mantém o erro da outra linha tal, porque realmente foi um erro grosseiro. Desculpa, realmente o candidato errou. Aí o professor vai dizer, opa, peraí, eu estudei, eu tenho 30 anos de profissão,
E eu sei que isso aí não tá certo, pelo amor de Deus, quem foi que corrigiu isso aí? Né? Então, nesse caso, é um erro grosseiro. Agora, o que não é um erro grosseiro? Ah, eles falaram que a redação não apresentou uma ideia muito profunda. Aí o professor vai concordar comigo, né? Que profundeza depende de quem está analisando. Né? Para mim isso Aí a aqui... gente cai no terreno subjetivo. Isso, professor, para mim isso aqui foi genial. O senhor, nossa, eu achei legal, cara, porque ela buscou um conteúdo, nossa, lá não sei da onde, depois ela misturou mais com isso, mais com aquilo, mas a banca foi ali e falou, não, isso aqui foi muito raso. Tu não pode levar para o Poder Judiciário e falar assim, pro Poder Judiciário, olha só, isso aqui que eu fiz foi genial, foi incrível. Como é que a banca chega e me diz que isso aqui não foi legal? Não pode. Isso é subjetivo, não é um erro grosseiro. Perfeito? Então, o próximo item, cobrança de conteúdo não previsto no edital. Essa aqui é mais para prova objetiva. É mais é mais para a prova discursiva de questões, né? Não é tanto de redação, porque a redação, né, eles falam que vai ter redação, o tema é mais amplo, então é difícil pescar alguma coisa que, isso aqui não estava previsto no edital, isso aqui não poderia ser cobrado, porque redação é um tema mais amplo, né? Mas a questão discursiva, aquela de escrever mesmo, discorra sobre tal pergunta, tal, isso aí eles só podem cobrar aquilo que realmente está previsto no edital. Se eles vão exigir uma lei, essa lei tem que estar prevista no edital, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer pertinente a isso. Exatamente, você está falando que aconteceu na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação, os candidatos tiveram 2 discursivas para fazer, cada uma de 10 a 15 linhas, e a primeira discursiva era de conteúdo geral. Todo mundo teve que fazer. Legal? Qual o problema? É que foi citado no enunciado da questão uma lei que não estava no edital. Então apareceu uma lei desse ano, do começo desse ano, que não constava expressamente no conteúdo programático do edital. Claro que isso não inviabiliza o aluno de poder discutir o assunto por meio de outros documentos aí, o currículo base de História da Catarina, que são documentos que estavam no conteúdo programático, ele poderia discorrer sobre isso. Mas aquela lei não tinha obrigação de saber, e aquela lei nem ao menos era específica da área da educação. Sim. Quando eles colocam aquela lei ali, eles vão criar um ruído de comunicação para o candidato, que vai gerar uma insegurança. Poxa, essa lei, eu não sei dessa lei. Isso pode prejudicar o candidato também. Isso aconteceu, Arnaldo, agora. Né? Eles colocaram uma lei. E aí muita gente vai dizer, vê se meu raciocínio está certo. Ó. Mas ele poderia falar sobre o currículo básico, outros documentos que estavam no conteúdo programático sobre aquele assunto, porque aquele assunto também está lá no BNCC, no currículo básico. Sim. Mas se isso fosse verdade, por que não colocaram, então, o currículo base e os documentos que estavam explícitos no edital? Por que colocaram uma lei que não estava explícita no edital, criando um ruído de comunicação? E, além disso, se é verdade que a gente pode colocar qualquer lei porque ela remete, de algum modo, indiretamente ao conteúdo programático, então bastaria colocar a Constituição Federal, porque tudo vai estar ligado à Constituição Federal. Muito amplo, né? Sim. Muito amplo. Perfeito. Legal? Professor, foi exatamente, né, o que eu estava falando, né? Cobrança de um conteúdo não previsto no edital. Que não. Né? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer no espelho. Se eles vão cobrar essa lei, se cobrarem essa lei, aí a coisa vai... realmente, mas esse aí é um exemplo perfeito que infelizmente aconteceu então com vocês, pessoal. Por quê? Porque ele foi cobrado, pelo que eu entendi, foi cobrado uma lei que não estava prevista no edital, né? E foi exigida ela para fazer a redação, para responder a questão discursiva. Então, tipo assim, tem ilegalidade? Tem. Mas o que o Poder Judiciário vai analisar bem, professor? Eu, pela minha experiência, o que eu consigo dizer? A pergunta que ele vai fazer é o seguinte: o conhecimento dessa lei era ou não essencial para a resolução da questão discursiva ou da redação? Se a resposta for sim, não, era essencial tu saber ela. Se for, é questão anulada, é possível. Agora, se não for, sabe, entra naquela margem da subjetividade daí, porque, como eu falei, o Poder Judiciário é relutante em analisar questões envolvendo concurso público, por isso que ele vai sempre, quando, cara, não tem mais jeito mesmo, a gente precisa realmente intervir.
certo? É nesse sentido. Mas se é uma lei essencial para resolver, para discorrer, sim, é passiva de A gente anulação. só vai saber quando sair o resultado, né? Se eles cobrarem expressamente a citação da lei, aí eu acho complicado, né? Mas aí, por exemplo, a Elisângela, ela falou sobre BNCC, porque a BNCC privilegiava aquele assunto. Sim, A Rianca também está colocando aqui, eu usei a BNCC. Ok, a questão é se eles exigirem a citação da lei no texto, né? Isso a gente só vai saber, né? sim, sim, perfeito, Mas perfeito. nesse caso, não seria anular a questão e não a consideração da lei na discursiva? Pois então, caberia a anulação da questão se eles cobrarem isso aí? Pode ser que sim, né? Exatamente, Nádia, exatamente isso, sabe? Se eles cobraram um conteúdo não previsto no edital, o que cabe ali é a anulação da questão. Só que, infelizmente, é difícil para a banca ela fazer isso. A banca ela vai dizer, porque o candidato não precisava conhecer a lei, porque o candidato, entendeu? Então então na via administrativa é difícil anular, mas na via judicial, se o candidato conseguir demonstrar que ela era essencial para responder aquela questão, sem conhecimento daquela lei a gente não conseguiria, aí não dá. Agora, se não, a lei estava ali apenas para demonstração, como exemplo, porque com o resto da questão tu já conseguiria resolver. Aí sim, aí tá correta, certo? Professor, Beleza. eu trouxe aqui 3 exemplos para o pessoal já conseguir de forma geral. Posso falar? Claro, vamos lá. Vamos lá. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui, né, de que quando cabe ação judicial, é o seguinte, inclusive, professor Russo, já passamos por isso em alguns outros concursos, inclusive aqui em Santa Catarina, onde nós moramos, né, que é o seguinte, quando a banca, ela apresenta a redação ali do candidato, o candidato de 20, ele tirou 10 pontos. O que que acontece? A banca ela tem que explicar o porquê que ele tirou aqueles 10 pontos. Ela tem que dizer, tu tirou, candidato, 10 pontos, por quê? Porque na linha 1 tu cometeu tal erro. De acordo com o espelho, é assim. Na linha 2, na linha 3, tem que especificar onde é que estão os erros, a fim de que o candidato ele consiga recorrer de forma específica. Professor, porque quantos recursos o senhor já recebeu aí só com a nota e o senhor olhou, nossa, agora eu vou ter que adivinhar onde estão os erros para que eu Não, possa apresentar. Já aconteceu isso, não aconteceu, professor? já, e aí é aquele problema de você impedir o contraditório do candidato, né? Porque se você não dá a nota detalhada, não está abrindo a possibilidade do contraditório, que é um princípio constitucional. Exatamente, exatamente, é isso, né? E outro erro também que acontece, professor, é o seguinte, o candidato vai lá, contrata o senhor vai lá e faz o recurso bonitinho e tal, aí a banca vem e apresenta uma resposta, só que o senhor vai ler e parece assim, mas parece que eles nem leram aqui o que eu escrevi, parece que eles deram uma resposta aqui que, nossa, parece que foi... Resposta igual, É, inteligência artificial, tudo é, igual. Pega as respostas aos recursos, a gente aconteceu com a gente isso, né? As respostas são iguais. exatamente. E como que os candidatos descobrem isso? Porque eles vão lá para o grupo do WhatsApp, que certamente vocês têm, e começam a conversar. Pessoal, olha só, como é que foi a correção de vocês? A minha foi assim, foi assado. Aí vocês começam a comparar as respostas e começam a ver, nossa, a tua foi idêntica à minha, não muda uma vírgula, não muda nada. Isso aí, pessoal, também é completamente legal. Por quê? Porque é um direito teu, porque a não ser que a tua redação tenha sido idêntica do outro candidato. Aí pode ter uma resposta igual, mas isso é impossível também, né? Mas se a redação for diferente, a resposta tem que ser diferente, não pode ser igual, padrão. Isso aí viola o princípio aí do contraditório. Teve um caso agora que você atendeu aí, né, estava falando sobre ele, foi isso, né? Foi uma das questões, foi Exatamente, não tinha o exatamente, espelho, não foi dado espelho, a banca não deu espelho, e o recurso foi dado às escuras, assim. exatamente, E as exatamente. respostas eram mais ou menos padronizadas também, né? Exatamente. Então, são esses exemplos assim que eu consigo trazer. Não sei se o pessoal conseguiu entender, não sei se ficou claro. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu falei, pode colocar aqui no chat que eu já respondo também. Beleza, legal. Bom, me diz uma coisa, outra pergunta que eu tenho que te fazer, né? Na hora de decidir por um recurso na justiça, que é uma coisa que tem que ser muito bem pensado, você insiste nisso, né? Você diz, olha, você para, pensa, analisa, porque a gente tem que lembrar que isso provoca um desgaste no candidato, cria uma expectativa, ele faz um investimento de uma grana que ele tem que pagar, tempo que ele tem que esperar, tudo isso
gera uma demanda, gera um desgaste emocional, digamos assim. Né? Você está acostumado, aí você Sim, sabe disso, né? Cria uma sim, sim. expectativa para o candidato, né? E a gente sabe que a justiça não é rápida, não é assim da noite para o dia que a coisa acontece. Né? Infelizmente não. Então, que tipo de instrumento jurídico? É mandado judicial? Professor, excelente pergunta mesmo, sabe? E o que eu vou dizer? Aquela resposta que todo advogado dá, né, que é depende. Depende muito do caso, porque assim, ó, no mandado de segurança, a gente não pode produzir prova. Ou seja, eu não posso entrar com mandado de segurança e dizer assim, excelência, qualquer coisa, se Vossa Excelência desejar, é só nomear um perito para analisar a minha redação que ele vai confirmar que o professor Russo tem razão, que a minha nota realmente deveria ser maior, porque esses erros aqui não estão. Nesse caso, tu não pode fazer mandado de segurança. Tem que ser o quê? Tem que ser uma ação ordinária. Que daí na ação ordinária tu consegue produzir prova, tu consegue ouvir testemunho, tu consegue fazer o que tu quiser na ação ordinária. E no mandado de segurança é quando tem uma questão só de direito. Ah, foi cobrada uma lei que não estava prevista no edital. Nesse caso, cabe um mandado de segurança. Então, Entendeu? há duas formas de Duas se formas. entrar na justiça: ou mandado de segurança, ou uma ação ordinária. A Exatamente, ação ordinária é perfeito. mais complexa e permite a você colocar Produzir provas. provas, etc, etc, né? Mas o Isso custo mesmo. é maior, é isso? Porque é mais complexa. Não. É Diferença de indiferente. preço, o cara vai Não, entrar agora falando de mercado livre, diferença de preço. é, não tem diferença de valores, não tem diferença também de tempo da ação judicial. A única diferença é que no mandado de segurança tu não pode produzir provas. E na ação ordinária, pelo rito comum, tu consegue produzir provas. Né? Eu até tenho um vídeo no nosso canal no YouTube que eu explico ali por que a gente não deve fazer mandado de segurança, porque é Mas arriscado. a gente vai deixar Porque, na descrição do vídeo aqui o isso, contato. é. Por quê, professor? Porque se a gente fizer mandado de segurança, pode ser que o juiz entenda assim, ó. Nesse caso, eu acho que é interessante a gente produzir uma prova. Só que, como no mandado de segurança não pode produzir prova, eu vou julgar extinto feito sem resolução de mérito. Pronto. Entendeu? Então é por isso que a gente meio que encurrala o juiz para, ó, o que tu quiser produzir, tu pode solicitar que a gente vai produzir, porque a gente não tem medo. A gente realmente veio aqui com razão. Então, se quiser nomear um perito, quiser nomear, pode nomear. Certo? Entendi. Isso é importante para a gente orientar. É. Né? Então, se for entrar com uma ação na justiça, portanto, por uma questão, por exemplo, discursiva, um texto, vai ter que ter a análise de alguém a respeito do texto e o advogado que vai entrar com o recurso. Né? Então, isso é básico. Né? Bom, outra coisa que é importante a gente saber também, Arnaldo, são aquelas dúvidas que os alunos têm, assim, que são coisas estão no edital, não estão no edital, mas bem simplinha de novo, só para a gente ver, né? Claro. Eu vou te fazer uma pergunta, vai lá, olha só. Agora eu vou falar do CNU. Lá no Concurso Nacional Unificado, você tinha 8 blocos, que eram 8 editais. Com 8 editais com cargos diferentes e salários diferentes. Nesses 8 editais, vai aparecer lá um edital em que o número de linhas da discussão foi menor que os outros. Se não me engano, era o bloco 5. Então, era de 30 a 40 linhas. E os outros eram de 35 a 45 linhas. Aí o aluno me pergunta o seguinte: eu não posso pedir isonomia? Interessante. São editais diferentes. Sim. Professor, pelo fato de serem, né, editais diferentes, serem para cargos diferentes, né, as exigências também podem ser e devem, na real, ser diferentes. Pode parecer pouco, mas é questão de linha, só que por nada, né? Para aquele cargo não precisa tanto a questão ali do português, por isso que fizeram um número de linhas menores, entendeu? Então, se fosse, tipo assim, dentro do mesmo edital, e falasse o seguinte, as meninas podem fazer até 30 linhas, já os meninos têm que fazer 35 linhas, aí sim seria violação ao princípio da isonomia. Agora, como são editais distintos, cargos distintos, por mais que seja dentro do CNU, concurso, pode cobrar e não tem violação ao princípio da isonomia, tá? Beleza, ótimo. Bom, a Daiane está me perguntando, deixa eu ver se eu entendi a pergunta dela. Ela disse que comeu uma sílaba, esqueci uma sílaba. Uma sílaba. Será que
vou ser eliminada. Então sempre tem esse receio, né? A pergunta que sempre todo mundo perguntava assim, e se eu esquecer o título? Vamos zerar a redação? Os critérios para zerar a redação precisam estar no edital. Então, no edital Secretaria de Educação, constava a questão do número de linhas como critério para zerar, o que é comum. Então, era de 10 a 15. Ora, se você escreveu dentro do número de linhas, se você, Daiane, tratou do assunto que foi pedido e não tangenciou totalmente o que estava sendo pedido, se você fez uma questão discursiva, ou seja, começo, meio e fim, né, não há por que zerar a sua redação. Legal? O que provavelmente vai acontecer é, bom, descontar alguma coisa porque a palavra ficou incompleta. Mas é só isso. Legal? Então, os critérios para zerar a redação, eles precisam estar no edital. Por isso que a primeira coisa, né, Arnaldo, que eu sempre digo para os alunos, a primeira coisa para quem é concurseiro, o que é? Cara, a primeira coisa, você tem que ler e entender, saber ler o edital, né? E no edital, naqueles assuntos que são mais importantes ali, você precisa conhecer os critérios de correção da redação, o número de linhas da redação, o que vai ser avaliado de fato, o que zera a redação. Né? Isso é muito importante. O conteúdo programático, o que vai cair na redação, isso tudo é de praxe. Quer dizer, o concurseiro tem de saber, saindo do edital, examinar com critério edital, verificar suas possibilidades, fazer suas escolhas, mas ele não pode dizer, como aconteceu no CNU, Arnaldo, que o aluno disse assim, ó, zera a redação se você fizer com o número inferior, isso estava no edital, mas no dia da prova não falava nada disso, não chamaram a atenção, mas estava no edital. E a obrigação de ler o edital é de quem? É do candidato. Então, esse ônus é do candidato, ele que é obrigado a ler e saber as regras do jogo. Né? Sim, então, isso é muito básico. Né? E mais do que isso, né, Arnaldo? Essa é a primeira coisa quando a gente vai dar uma aula, para quem já foi meu aluno, né, quando a gente vai dar uma aula de redação, a primeira coisa é número de linhas. É de 10 a 15? 10 a 15. Não inventa. Né? Mas eu fiz 16, será que dá? Isso no colégio dava. Tu chegava para o professor aqui, professor, eu fiz uma linha a mais, mas tudo bem e tal. O professor vai relevar porque te conhece a tua família. Legal? Então, é diferente a relação. Né? Lá é uma coisa estritamente técnica. Então, uma coisa que as pessoas têm que botar na cabeça, né, Arnaldo, que um concurso público é uma coisa muito pragmática, é muito técnica. Né? Não tem tratamento sentimental. Né? Então, assim, puxa vida, mas eu estava tão cansado naquele dia, tá? E que nota eu vou dar para você pelo cansaço? Eu estava estressado naquele dia, estava resfriado, lamento muito. Mas, infelizmente, prova de concurso público é muito pragmático. O avaliador vai pegar a sua redação, ele não sabe quem você é, por isso que não pode identificar, né, a redação. Né? E teve gente que assinou, botou iniciais maiúsculas, tem de tudo. Tem de tudo. Tem gente que agradece a Deus. Isso aí a Deus. O fato de tu fazer uma estrela na redação, de tu fazer qualquer pontinho ali, eles podem entender que tu se identificou. O pessoal entender, pessoal, é que é o seguinte, né, que quem corrige as redações, eles selecionam pessoas no país inteiro e mandam as redações para a pessoa corrigir. E daí a pessoa pode achar, pô, ele fez uma estrelinha aqui para dizer, eu sei que o meu tio vai corrigir as redações. Então, tio, se tu vê uma redação com estrelinha ali, tu sabe que é a minha. Entendeu? Então tu bota a nota lá em cima, por exemplo. É por isso, a gente sabe que é difícil, mas é por isso que eles fazem, não identifica nada na redação, não faz bolinha, não faz estrela, não escreve nome, nada, porque senão tu pode configurar uma identificação da redação e tu pode acabar sendo reprovado. A Daiane está retificando, ela está dizendo que a sílaba foi naquela frase da prova que tem que colocar, que ela esqueceu a sílaba. Sim, tem que botar uma frase lá, né? Legal. Eu, sinceramente, Daiane, acho que eles não vão fazer nada, sabe? Esquecer uma sílaba não quer dizer que tu esqueceu a frase ali, tá? Então, peço assim que tu fique tranquilo em relação a isso, né? Porque ela não esqueceu a frase, mas esqueceu. Qual é a frase, Daiane? Rancho da Goiabada. Eu coloquei Rancho da Goiaba. Poxa, goiaba por goiabada, você imagina você ser eliminada do concurso por causa de goiaba a goiaba que virou goiabada que virou goiaba.
Professor, na minha prova da OAB, né, eu fiz em direito penal quando eu me formei. Aí a minha peça que caiu era para fazer um recurso de apelação. Só que daí eu peguei e escrevi apenas apelação, não botei recurso de apelação. Só que daí eu tava dormindo meia-noite, meio-dia, e me veio isso à cabeça. Cara, me veio aquilo à cabeça, eu esqueci de escrever recurso de apelação, vou zerar a Aí peça eu, porque por eu errei o favor. nome da peça. Ou já levantei, já fui na frente do computador, já comecei a pesquisar em grupo de Facebook e tudo, fazer pesquisa, tal. Aí mandei mensagem para uma professora, ela assim, não, pelo amor de Deus, cara, eles não vão te reprovar nunca por isso aí. Então, a mesma coisa que eu digo assim para ti, Dani, sabe, tu errou isso aí, fica tranquilo. Eu digo que eles não vão nem ler isso aí. Vai passar Eu também batido ali, acho que entendeu? não. Porque é aquelas coisas que a Não gente vou lê assim, ler. Eles só passa, vão fica tranquilo. dar uma olhada e é isso, né? Imagina goiaba É, por goiabada, né? Ô, Daiane, sim. sempre que você olhar para goiaba, você vai lembrar desse episódio, naturalmente, né? O Mas Vinícius, cabe fica recurso tranquilo. número de linhas. Vinícius, número de linhas está estipulado, né? Nós estamos falando do CNU ou falando do Secretaria de Educação? Secretaria de Educação elimina o candidato que não escrever dentro desse número de linhas, ou seja, inferior ou superior a esse número. Isso é a secretaria. No CNU, só zera a redação. Isso, Vinícius. Então, CNU. No CNU, só zera a redação se fizer com o número inferior de linhas. Aí zera a redação. E isso estava no edital. O edital ele não trouxe o número de linhas. O número de linhas estava na prova. Mas indicava que o edital indicava que o número de linhas estaria na prova. Esse é o modo de operar da Cisgran Rio. Então, nenhuma novidade, Cisgran Rio sempre trabalha assim. Eles não colocam no edital o número de linhas. O número de linhas está na prova. Legal? Ô, Então, professor, qual era o teu bloco, Vinícius? Se você fez o bloco 1, 2, 3, 4, 6 e 7, era de 35 a 45 linhas. Então, se fez menos que 35, vai ser eliminado do concurso. E aí o professor, não sim. tem muita salvação, não. Bloco 4. O bloco 4 era 35 a 45, se não me engano, né? Então, quantas linhas você fez no final, Vinícius? Conta para mim, quero saber. Diga não. O professor, e olha só, a banca ela até poderia, né, colocar isso no edital, mas o que eu digo para os candidatos? Que ela poderia, mas ela não cometeu um erro, ela não cometeu